Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e hoje nós vamos conversar sobre gestão financeira. Para conversar sobre esse assunto de gestão financeira que parece um pouco complicado, nós convidamos e estamos recebendo os professores da Faculdade Metodista de Santa Maria, professor Elionai Postiglione, que é coordenador dessa especialização em gestão financeira que a FAMES inaugura agora. Também é professor do curso de Ciências Contábeis da faculdade. A professora Márcia Magione, que é coordenadora dos cursos de Administração, curso de Ciências Contábeis e também assessora de Relações Internacionais da FAMES. Acredito que eu apresentei bem vocês para o nosso telespectador. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje conversando com o nosso telespectador do programa Argumentos. E aí, quem sabe, a gente pode explicar um pouco daí sobre essas questões que envolvem a gestão. Boa tarde, então, Rafael. Para nós é um grande prazer poder estar aqui no programa Argumentos da TV Santa Maria. Saudamos nossos telespectadores também. Sejam bem-vindos. Né? Obrigado. Muito obrigada, Rafael. É uma satisfação estar aqui contigo, falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, então, da gestão financeira, né? Com o meu colega, professor Elionai. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu anunciei, nós vamos conversar sobre gestão financeira hoje. Quando nós falamos sobre gestão financeira, eu penso sempre na minha casa, de que forma eu organizo as minhas contas em casa, o meu salário, né, essas coisas como funcionam. Mas vocês falam um assunto um pouco mais complexo, né, gestão financeira de empresas. Como vocês podem traduzir para o nosso telespectador, assim, o que seria essa gestão financeira, qual é o foco de abordagem dessa questão? Realmente não tem todo sentido quando tu fala em poder trabalhar ou pensar gestão financeira no aspecto pessoal. Até porque realmente há a gestão financeira no aspecto pessoal. Mas a gente transpõe isso para dentro da empresa também por uma grande necessidade que há. E parece que às vezes as pessoas pensam em empreender e não veem num contexto total de muitos subsistemas, poderíamos assim dizer, existentes dentro da empresa. E a gestão financeira é um dos aspectos relacionados a que tem grande importância. Ele vai verificar relações de fluxo de caixa, possibilidades de financiamento, dentre outras várias possibilidades e necessidades, nós diríamos até, para poder ver essa gestão financeira dentro dessas organizações. Então a gente tem essa necessidade das próprias empresas rever esse sistema de gestão financeira, ou de melhor coordenar esses recursos financeiros dentro dela, para elas poderem então complementarem todas as demais funções. Vamos dizer que ela interliga as demais funções também que existem dentro da empresa. Eu acho que a pertinência tem um pouco de nós conversarmos sobre isso, e para mim parece mais como um telespectador aí dessa quantidade de empresas que têm encerrado as suas atividades, né? Talvez o que nós mais percebemos na nossa cidade, assim, no visual, são placas de aluga-se, né? Lojas fechando, empresas fechando, não só por essa crise econômica que obviamente chega a todo mundo, mas talvez essa organização, essa gestão da empresa tivesse sido melhor pensada, tivesse sido evitada essa série de situações que não são, como eu disse, apenas culpa da crise. Assim, acho que tem um pouco a ver com aquela questão de estar com a corda solta, todo mundo gastando muito dinheiro e agora que o dinheiro não está tão farto, a pessoa estava desorganizada, não estava esperando isso. Sim. Eu entendo que a gente vive um momento em que a questão do empreendedorismo vem sendo discutida, né? Sendo incentivada, e a gente acaba pensando, como administrador, como contador, a gente acaba pensando na consequência desse empreendimento, muitas vezes, que o empreendedor, ao fazer uma escolha de usar um recurso que tem, ou uma alternativa que não seja um emprego, tu fala em crise, e a gente vem vivendo crise, falando de crise há muito tempo, ele talvez não pense em alguns aspectos que não sejam agradáveis a ele. E gestão financeira, às vezes, ou é uma paixão ou é um problema, né? Tu falou da questão das finanças pessoais. A gente muitas vezes tem dificuldade disso já na família, na trajetória de cada um, e a gente acaba vendo em empresas não tão pequenas problemas para diferenciar o que é o meu recurso, o que é o meu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa, de onde eu tiro, né? O professor falou da questão do investimento, de onde é que eu tiro recurso para os meus problemas, para as minhas contas, e de onde é que eu tiro para ter capital de giro. Então, existe todo esse incentivo para o empreender, mas talvez a gente ainda tenha bastante espaço a desenvolver para capacitar esses empreendedores, para capacitar esses empresários. Há uma certa confusão, assim, me passa essa impressão.
de que é uma confusão entre o dinheiro da pessoa com o dinheiro da empresa. Então, o cliente vai na minha empresa e paga a empresa e eu coloco o dinheiro no meu bolso e não no caixa. E aí, quando chega no final do mês, eu tenho algumas obrigações da empresa para pagar, como imposto, funcionário. O dinheiro faltou porque o dinheiro foi para o meu bolso, né? Então, eu acho que falta um pouco desse lado empresarial, assim, essa seriedade assim, na organização das empresas. Perfeito. Há um postulado contábil que é das bases da contabilidade, que é do postulado da entidade, também entendido como princípio da entidade, que determina essa separação entre o que é da empresa e entre o que é da pessoa. Isso, bem como tu falaste, é muito importante, é uma coisa que a gente vê comumente em pequenas empresas, de se confundir aquilo que é da pessoa e aquilo que é da empresa. E nessa relação, é bem possível que, infringindo essa regra, esse princípio, se possa então trazer malefícios para a empresa ou até para a própria vida pessoal. Mas eu acho que deve ser bastante complicado conseguir mudar essa mentalidade. Porque vamos pensar assim, que eu seja um empresário e eu tenho algum familiar meu que está muito doente e precisa de dinheiro para um tratamento no hospital. Eu vou colocar a mão no caixa da empresa para pegar o dinheiro e pagar esse tratamento. Essa mentalidade de separar, eu acho que ela exige que o proprietário da empresa, que o dono da empresa, que ele não tenha acesso ao dinheiro, né? Que talvez ele terceirize essa função administrativa da empresa para que ele não possa a qualquer momento cair na tentação de ir lá pegar o dinheiro. Porque é uma questão bem complicada assim, de incorporar esse sentimento. Eu não sei o que vocês conseguem observar em Santa Maria, assim, na realidade aqui da nossa comunidade, do nosso telespectador. O que vocês têm observado que acontece nas nossas empresas, né? Nesse contexto, a gente vê até várias pesquisas até do próprio Sebrae apresentando empresas que começam, empreendedores, na verdade, começam essas atividades e não tem bem um conceito de como fazer essas diferenciações. O Ciro Bernardes, na obra dele, apresenta que, na obra Como Criar Empresa, apresenta que as pessoas vão empreender com um interesse próprio. Então, eu vou abrir uma lanchonete para cachorro-quente porque eu gosto de cachorro-quente. Mas será que realmente vai vender cachorro-quente? Tem demanda, fazer uma pesquisa. Será que meu cliente quer o cachorro-quente? Então, às vezes, eu acabo confundindo isso e vem aquilo que tu falaste. Vem a possibilidade de eu lançar mão daquilo que é da empresa para minhas necessidades pessoais. Isso não vai fazer bem para a própria empresa e até pela própria pessoa. Se a gente poder ver que o número de empresas que abrem e fecham, nós temos estimativas até na própria Junta Comercial e Industrial e de Serviços, que apresenta ali a quantidade de empresas que abrem e que fecham. E os tempos que elas ficam, às vezes, tempos muito pequenos de atuação, até menos de 2 anos para trabalhar, para tentar efetivar isso aí. E a gente pode... Ao início bastante desorganizado. Sim, exatamente. E como tu falaste, aí a Márcia, bem como administradora, ela tem bem mais conhecimento, talvez, que eu do que na área contábil, porque em relação a esse processo de gestão da empresa mesmo, até organizar um processo de planejamento estratégico dentro da empresa. Plano de ações, né? Isso, para poder dar sequência na empresa, poder ter uma estabilidade, não só financeira também, que é fundamental, mas estabilidade em todos os outros aspectos da empresa que envolvem. Bom, e o que a gente pode fazer para organizar isso? Cursos, né? Eu falou em Sebrae, né? E aí me passa a impressão de que o Sebrae ajuda assim, os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, pelo menos ela tenta capacitar e dar alguns cursos assim, para dizer como que deve acontecer, né? Faz alguns mini cursos. Sim, sim. Mas para além disso, assim, o que a gente pode... A gente tem pensado muito no sentido, já há muito tempo, na questão da graduação, né? Nos cursos de graduação vão capacitar. Então, especificamente na área da administração, a gestão financeira é uma área entre todas que estão todas interligadas. Isso, algumas disciplinas vão tratar de gestão financeira, mas que na prática estão todas interligadas. Eu não tenho como fazer treinamento sem ter recurso financeiro, eu não tenho como fazer marketing sem recurso financeiro. Tudo está muito interligado. O próprio curso de Ciências Contábeis também vai ter as disciplinas de gestão financeira. A gente entende que a graduação seja um primeiro caminho e que esse empreendedor tenha buscado também, dentro da formação acadêmica, essa condição para a sua atividade de uma forma mais concreta, mais preparada, mais planejada, como tu falava antes. Mas a gente também está pensando e está oferecendo, então, agora uma pós-graduação em gestão financeira, que aí o professor está coordenando esta pós agora, que está para ser lançada,
com esse objetivo. Um foco mais específico, a graduação é mais ampla, né? Isso, só que não tão específico no sentido de que só administradores ou contadores possam fazer essa graduação. Quem seria o público-alvo dessa Empresários que já estejam em atividade, mas né? que tenham alguma graduação em qualquer área. Isso, acho que o professor pode explicar melhor. Então, nós fizemos uma pesquisa de mercado aqui para Santa Maria e região para analisarmos essas necessidades. Então, vem bem ao encontro que eu tinha falado aquela hora, de várias empresas e de necessidade de gestão nesse aspecto financeiro. E se notou que aqui não havia alguma especialização nessa área para poder compor. A gente vê também que muitas das empresas, elas são administradas não por administradores ou por pessoas que estejam nessa área, contador, economista, mas por diversas outras áreas. Por exemplo, tem uma clínica médica, tem um escritório de advocacia, que quem acaba administrando são esses profissionais. Então, o nosso interesse em apresentar uma pós-graduação e especialização que possa contemplar as demais áreas é que essas pessoas também possam ter este enfoque da gestão financeira para o seu negócio. Então, nós não queremos abraçar tão somente o contador, tão somente o administrador, o economista, que já está envolvido nessa área. Também estes, é óbvio, mas até porque já está bem na sua linha de estudos, né? Até ele já sabe onde encontrar, pelo menos, né? Sim. O contador, o economista, o administrador, se ele sentir necessidade de melhorar a gestão das empresas que ele trabalha, ele sabe onde encontrar essas respostas. Não que a especialização não vá capacitar ele mais, óbvio que sim. Mas se ele não tiver tempo para se dedicar a uma especialização, uma pós-graduação, ele poderá com certeza encontrar, porque ele sabe onde ele tem esses conhecimentos, né, os livros, ele sabe como se capacitar. E nós, outros profissionais que não entendemos nada disso, não, a gente acaba ficando assim à deriva, né, no mar, sem nem saber usar a bússola, a gente nem sabe onde que é o norte. Então, nosso interesse também, inclusive a disciplina que a gente vai começar, que é com contabilidade, é para poder, eu conversava com a professora, que será a nossa professora dessa disciplina, se foi organizada a disciplina com o intuito de fazer para não contadores também. Então, para não contadores, para administradores, para outros de outras áreas que não têm esse conhecimento. O curso ele vai partir do pressuposto que os alunos não têm esse conhecimento prévio. Sim, terá um nivelamento. Vai ter exatamente. Algumas noções básicas da questão da gestão. Vai ter essa compreensão, exatamente. É claro que vai ter um foco especial na prática, inclusive porque os nossos professores, eles são, além de professores, né, como mestres e doutores, eles também trabalham em atividades próprias ou específicas da onde estarão desenvolvendo suas disciplinas. São pesquisadores e estão na prática também dessas atividades e já de bom tempo, não são professores que estão recém começando nessas atividades e que estão em empreendimentos dessas áreas já há um bom tempo já. Bom, então estamos nos contando aqui que a FAMES lança agora um novo curso de pós-graduação, que é essa especialização em gestão financeira. Né? Inicia agora, ainda esse semestre, segundo semestre? Isso, estamos com uma previsão agora para a aula inaugural, dia 22 de setembro. Então agora próximo, dia 22, daqui uns dias, 22 de setembro. Que horário? A aula inaugural para os matriculados será às 19 horas. E ainda teremos... Vai ter uma palestra, alguma coisa assim? Sim, nós vamos fazer, que ainda no dia 22 de setembro comemora-se o Dia do Contador. Sim. Inclusive queremos aproveitar para deixar aqui o convite a todos os contadores de Santa Maria, da região, para estarem conosco ali no auditório da Faculdade Metodista, às 20 horas, que haverá uma palestra. Faculdade Metodista, mesmo o prédio do Colégio Centenário ali, o Dr. Turi. Exatamente. Isso. Aí no auditório, 19 horas, vai ter essa palestra. Às 20 horas a palestra. Às 19 nós teremos a aula inaugural com os matriculados aí no curso de gestão financeira. Ainda restam vagas, aproveito também para dizer, ainda temos algumas vagas remanescentes. Quem tiver interesse, faça, porque as inscrições vão até dia 19. É importante que se corra, digamos assim, né, que vá o mais rápido possível, para não perder essa vaga aí, para poder ampliar mais as suas necessidades de aplicação. Vocês já têm ideia assim, da estimativa de duração desse curso? 4 semestres, em média? Pós-graduação 4 semestres? Ele será 4 semestres, composto por 3 semestres de disciplinas, e no último semestre será o trabalho de conclusão de curso. Com um diferencial muito importante até nesse trabalho de conclusão de curso e das pessoas que já estão em atividade, isso aí vai ser muito interessante, é um processo de intervenção.
Então ele vai ter que colocar na prática alguma atividade, esse projeto de intervenção, colocar na prática dentro da sua empresa para apresentá-lo ao final. Então, veja bem, aquilo que eu falei que nossos professores já estão voltados para a prática, nós queremos que o aluno também esteja voltado para essa prática. É interessante porque muitas vezes o aluno pode chegar na aula, embora ele vá fazer a pós-graduação esperando aprender alguma coisa, muitas vezes há uma resistência nisso também. Mesmo que ele esteja aberto a aprender, ele pensa, bom, mas o professor não entende o que acontece na minha empresa, eu entendo o que está acontecendo lá. Então, quando você cria esse espaço em que ele tem que experimentar dentro da própria empresa dele essa teoria, ele vai ter oportunidade também de ver o resultado, né? Através dessa experiência ele vai ver um resultado, ele vai ver que deu certo, ou se não deu certo, ele vai conseguir entender no processo o que não deu certo e poder realmente aplicar, não vai ficar apenas um diploma, né? Não é um... Isso, a gente acredita que o processo todo de aprendizagem dele vai passar por essa experimentação, como tu está falando, com a possibilidade de aplicar e não simplesmente desenvolver um trabalho final que seja uma monografia, né, um trabalho mais teórico, enquanto ele está vindo da prática para apropriar cada vez mais conhecimento na prática. Então, ele vem de uma formação diversa, ele não precisa ter formações tão específicas, mas com um interesse em desenvolver, né, as suas habilidades, conhecimento em gestão financeira. E aí ele volta no trabalho final a aplicar alguma coisa, especificamente em gestão financeira, que é justamente para fechar todo um ciclo de tantas disciplinas nos 18 meses de curso. E para além disso, me parece que há também um retorno para a sociedade. Porque esses trabalhos de conclusão de curso, pode ser também dissertações, tese, doutorado, eles são muito mais interessantes para a sociedade quando eles partem da experiência do aluno. Né? Pelo menos quando eu vou ler alguma dissertação, alguma tese, que ela é totalmente abstrata, ela é teórica, ela não é, me parece que a qualidade dela não é tão boa quanto aquela que surge de uma experiência do aluno. Sim. E que aquela experiência, aquela curiosidade dele, aí fez ele buscar teoria e aliando essas duas situações ele trouxe um resultado. Me parece muito mais útil. Isso. E nas nossas áreas, na administração e nas ciências contábeis, a gente, até como professor orientador, né, acaba incentivando que o aluno faça alguma coisa que possa, algum tipo de intervenção ou pelo menos de sugestão, fazer um diagnóstico, fazer uma sugestão, fazer um plano de ação, alguma coisa que possa ser aplicável justamente nesse sentido, né? O que tu pode contribuir para a empresa que está abrindo espaço para que tu possa estudar, né, para um trabalho final de curso. Ele cresce e aquele espaço que foi aberto para ele, como tu está falando, a questão do retorno para a sociedade vai ser muito mais interessante do que mais um trabalho teórico na biblioteca, né? Porque a educação não é só para nós, né? Não é só para o aluno. Não é nem só para o professor que está ensinando e está aprendendo quando ensina, mas também não é só para o aluno que está ali na sala de aula aprendendo. A gente tem uma obrigação por ter essa oportunidade, e ainda a gente tem que falar hoje que no Brasil são poucas pessoas que ainda conseguem chegar à graduação. Embora pareça hoje que quase todo mundo chega à graduação, não é verdade, né? É que a gente não está conseguindo enxergar as pessoas que não chegam. Então, nesse Brasil que a gente faz parte de uma elite que faz a graduação, faz um mestrado, uma pós-graduação, quando a gente faz parte dessa elite, a gente tem alguns compromissos. Né? E ter essa responsabilidade em dar o retorno para a sociedade é o primeiro deles. Até como a Márcia falava, a gente tem boas experiências mesmo, vastas experiências, né, a respeito da aplicação, isso já em trabalho de conclusão de curso da graduação. E essa mesma experiência que a gente quer passar para a pós-graduação, para poder intervir na sociedade, intervir de maneira benéfica, né? Trazendo, e até a gente pode trazer o que a própria LDB apresenta, né? Como preparar para o mercado de trabalho. E a FAMES tem, historicamente, né, a Faculdade Metodista, mas aqui em Santa Maria nós temos na FAMES essa cultura assim, de ter uma academia mais amorosa, não sei, mas o ambiente dentro da faculdade é um ambiente diferente do que a gente observa em outras faculdades, da relação de professor com alunos, mas também da relação da faculdade com a sociedade. Ter essa preocupação da FAMES em estar intervindo no lugar que ela está inserida, então é bem interessante isso. Sim. Ela é bastante coerente com o que a faculdade tem praticado. A faculdade ela completa 20 anos no ano que vem e nesses 20 anos muitas das atividades que são de extensão, principalmente, são voltadas para atender a comunidade, né? Eu sei que tu tem a oportunidade de conversar com os professores envolvidos. Nós recebemos há poucos dias, né, a professora Tati aqui no programa. Isso, a coordenadora. Conversou conosco também um pouco sobre a extensão. E a gente consegue perceber isso, né?
esse pensamento, essa energia da FAMES, assim, de estar em contato com a comunidade. Entender que a gente não é só ensino, não é só sala de aula e que essa responsabilidade toda social que tu falavas é parte importante da nossa atividade, né? É missão da instituição, assim como é missão daqueles que abraçam esta causa junto com a instituição, na graduação ou na pós-graduação também, né? E a contabilidade e a administração, embora elas façam parte do nosso dia a dia, enquanto academia, elas parecem muito distantes dessa possibilidade de fazer um contato com a comunidade, porque é tão teórico, é tão distante para mim poder sentar e estudar contabilidade ou administração, parece algo tão distante, e a FAMES está conseguindo, com essa especialização, aproximar isso, né? Criar um atalho, assim, uma porta para que as pessoas possam chegar mais fácil. E a gente tem tentado outras alternativas. Por exemplo, a gente criou um núcleo de práticas empreendedoras no primeiro semestre desse ano, que já está fazendo alguns atendimentos com a comunidade, então tem alguns alunos de contábeis, alguns alunos de administração envolvidos nessas atividades e que já auxiliaram uma associação comunitária de moradores a fazer toda a sua parte especificamente de controle de caixa, do fluxo todo, da gestão financeira dessa associação. Então tem outras atividades que a gente vem desenvolvendo, então tentando nessa via, deixar de ser tão teórico e buscar uma prática com a comunidade, com a sociedade, porque espaço a gente tem. Se a gente tem tantas empresas com dificuldade para fazer a sua gestão financeira, a gente tem alunos que estão sendo capacitados a auxiliar, quem sabe desenvolver algumas ferramentas que possam ser facilmente aplicadas por esses empresários que ainda não têm condições de vir para um curso de pós-graduação para desenvolver, né? A ideia é poder trazer esse apoio também a essas pessoas que, vamos dizer, necessitadas, talvez não seja o termo mais adequado, mas que, como empresários ou que estão junto com as empresas, traz essa necessidade. Até esse exemplo que a Márcia tem trazido aqui de participação dos alunos, os próprios alunos fizeram essas atividades. Surgiu deles mesmo poder fazer a prática. O apoio do professor, a orientação do professor foi muito pequena. Então se preparou para tudo isso para chegar a um momento especial como esse. É bem isso que a gente quer na especialização em gestão financeira. Assim como já está ocorrendo, que nós temos a especialização em agronegócios, que já está ocorrendo o curso, já está tendo essa prática. O pessoal tendo um bom interesse, um bom desenvolvimento do que já se tinha proposto. E pôde-se ver que realmente, no momento que foi implantado, estava adequado os procedimentos que foram pensados para tudo isso já anteriormente. Não sei se vocês têm, sobre essa pós-graduação em agronegócio, não sei se vocês têm alguma informação ou não para nos dar assim, mas também quem era o público-alvo. Porque quando eu penso em agronegócio, eu consigo imaginar o produtor rural, ou o filho do produtor rural, do empresário rural, que está pensando em modificar essa cultura sobre o negócio dele. Mas quem é o público desse curso? O contadores, também, administradores, advogados. Sim, ele não é um público específico assim também, mas tem muito pessoal que é da área rural mesmo, que das ciências rurais, que está trabalhando já nesse curso. Administradores também tem. Agronomia também? Sim, agronomia, exatamente. Que estão nesse curso, que buscaram algo mais, um diferencial para poder trabalhar. Muitos, como tu falaste, são realmente filhos de produtores rurais que vieram para a cidade, né? Buscar alguma técnica diferente. Exatamente. Para desenvolver mais. Também para gestão. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Esse curso de agronegócio ele não trata especificamente só da terra. Ele tem todo o processo de gestão ali, de administração dessas relações também. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e aí nós podemos continuar no próximo bloco conversando sobre esse aspecto da gestão, falando um pouco sobre o que a FAMES tem feito, já que vocês trazem para nós essas informações, a gente possa continuar compartilhando com o nosso telespectador, tá bem? Nós vamos então para um rápido intervalo, fique conosco, voltamos já já. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Santa Maria Argumentos e hoje nós estamos falando sobre a gestão financeira e gestão financeira de empresas. Estou recebendo no programa para conversar conosco os professores da Faculdade Metodista de Santa Maria, que eu já anunciei, mas nosso telespectador vai chegando e vai parando. Então, a professora Márcia, a professora Leonai, que estavam nos contando um pouco sobre a questão da gestão financeira e esclarecendo também a partir dessa pós-graduação que a FAMES lança agora e que no próximo dia 22 vai ter uma aula inaugural, né, sobre gestão financeira, que tem como público-alvo não só contadores e administradores, mas todas as pessoas que tenham uma pequena empresa também, ou uma grande empresa, ou que sejam somente curiosos e que tenham interesse de entender um pouco mais sobre essa questão da gestão das empresas. E a gente conversava aqui no intervalo e conversávamos sobre essa mudança de cultura da administração das empresas, né? Que há alguns anos atrás, 5, 10, 20 anos atrás, a gestão ela era bem diferente, ela era uma gestão no caderno, no lápis, né? O dono da empresa ele compreendia todos os processos que estavam acontecendo e ele coordenava tudo, e hoje já não tem mais como acontecer isso, porque eu acho que principalmente até a questão contábil, essa quantidade de impostos e obrigações que surgem, que as empresas têm que cumprir, é impossível que o proprietário da empresa consiga dar conta de tudo isso sozinho, né? Realmente, Rafael, mas nesse contexto a gente pode ver dessas muitas mudanças, muitas variações que vêm ocorrendo, né? A gente pode ver um contexto geral do que interfere nessas empresas. Não só grandes empresas, mas a gente vai fazer estudos, parece que se foca muito nas grandes empresas, mas a maioria de empresas são pequenas e microempresas. Então, nessas que tem essa necessidade, como tu colocaste, às vezes os controles são muito rudimentares mesmo. Eu posso até citar alguns exemplos de trabalhos que a gente já fez. Quanto tem de estoque? Deve ter uns 20 mil de estoque. Exatamente. E às vezes até querem, através da contabilidade, fazer algo diferente e os sistemas agora são muito restritivos, fazem com que tu apresente ao fisco toda essa relação. A gente pode ver critérios de colocação, por exemplo, de valor de venda. Aí as empresas tão somente vai lá e estabelece o meu valor de venda esse. Um trabalho que a gente realizou ali na Faculdade Metodista, que em uma clínica eles colocavam um determinado valor do serviço, pensavam que o custo era tão somente aquele material que estavam colocando naquele momento. Deixavam de lado muitas outras coisas, como até energia elétrica, aluguel do prédio, os impostos que eram diretamente relacionados, eles ficavam tudo de fora. Então, quando a gente via o que mudou do parâmetro inicial pensado até o outro, deu uma variação de mais de 200%. Então, nisso tudo, a empresa tem que se adequar a uma boa gestão, adequar essa gestão. E o mundo globalizado, a gente não pode deixar de ver que não é só o meu mundinho aqui, não é só onde eu estou que me interfere. Eu tenho relações macroeconômicas, microeconômicas, que são disciplinas que a gente vai ver, inclusive, na especialização em gestão financeira. Essas interações dessa economia dentro da minha empresa. Tem toda a relação também que nós vamos analisar das demonstrações contábeis, a análise gerencial ou das informações gerenciais dentro dessa empresa, ver a sua capacidade de pagamento, ver esses fluxos existentes dentro da empresa. Até a professora Márcia, que estará conosco nessa disciplina, vai tratar dessas relações diretamente sobre poder fazer as análises adequadas. E a gente tem que pensar um pouco na condição de capacitar, e o curso vem nesse sentido, mas principalmente pensar na quantidade de informação que a própria empresa possui, e é esse o enfoque, né? Quando a gente pensa em ferramenta para gestão, as informações elas existem, eu posso estar fazendo um mau uso delas. Então, assim, os custos todos no exemplo que o professor estava dando, eles estavam lá, eles estavam sendo pagos, e aí ao final do processo eu vou ver, eu esperava que sobrasse muito mais, e onde é que está o meu resultado? Eu estou tendo prejuízo, mas eu estou cobrando bem do meu cliente, mas eu não estou distribuindo, eu não estou enxergando essa distribuição. Então, a ferramenta, né? Muitas vezes o empresário vai pensar na contabilidade como aquilo que o contador que eu pago do escritório de contabilidade tem que fazer. Ele tem que dar conta. Não. A informação contábil, ela é ferramenta para gestão independente do porte da organização.
Então, a gente, nas disciplinas, ao fazer, o professor está falando da minha disciplina especificamente para fazer análise, é conseguir compreender. O número eu acho com muita facilidade. Um livro me indica o caminho, ou a ferramenta da internet me indica o caminho. Agora, o que eu faço com ele? O que ele significa? É nesse sentido que a gente vem capacitar. Então, é um curso para possibilitar que eu tenha outras formas de compreensão daquilo que já existe. Eu já tenho um resultado, eu já tenho uma informação. Eu preciso fazer bom uso dela, Então, é uma das disciplinas, mas outras tantas vão fazer mais ou menos esse caminho. Eu tive conversando, que a gente estava para lançar o curso, estive conversando com alguns colegas e alguns deles me falaram uma coisa específica que se repetiu. Há muitas informações contábeis, tanto fundamentadas em relatórios que são obrigatórios por lei, quanto em relatórios gerenciais. Agora, como fazer o uso adequado dessa? Aí o cliente vai lá e reclama, porque eu tenho um valor X de lucro contábil, mas eu vou ver no meu caixa e meu valor não é exatamente aquilo que está aparecendo. Onde está o meu lucro? Isso é uma necessidade que tem lá a pessoa que está dentro da empresa e que às vezes não tem todo esse conhecimento mais técnico, mais aprofundado, para poder fazer essa gestão. Inclusive, a gente vai separar essa relação do que é lucro contábil, o que é lucro de diferença entre patrimônios líquidos, para poder definir o que de fato aconteceu na empresa, o que ele tem em mãos para poder fazer essa operação ali da sua gestão. E muitas vezes esses dados o empresário tem, porque o contador faz todas as informações contábeis, ele faz o lançamento. Mas na maioria das vezes o empresário nem lê essas informações, O contador imprime o livro caixa, o livro diário, razão, todos esses livros, essas obrigações. E o empresário arquiva isso e nem olha o que está acontecendo na empresa dele, não se dedica a entender um pouco, a compreender. Isso, dados, informações, são tudo que a gente tem e que é muito necessário. São abundantes, como a Márcia estava falando, são abundantes dentro da entidade, dentro da organização. Mas o bom uso, o uso adequado disso é que vai fazer esse diferencial do empresário. Vai poder fazer ele crescimento ou a derrocada, que infelizmente por vezes acontece. Bom, eu dizia assim antes, no início da conversa, essa questão de ter uma série de obrigações que o empresário não tem o conhecimento técnico para dar conta, mas também tem essa outra realidade, que tu comentava da relação micro e macroeconômica, de nós termos hoje concorrentes que são desconhecidos. Antes eu sabia que eu tinha um mercado e na outra esquina tinha um outro mercado e eu cuidava o que ele vendia, por que preço ele vendia, para eu poder ter o meu público e manter meu público interessado. E hoje o meu concorrente ele é anônimo. O que nós podemos acessar na internet, diversas lojas eletrônicas, sites eletrônicos e fazer compras. Então o concorrente do empresário está distante, ele está anônimo. E a gente precisa conseguir encontrar essa capacitação para isso também, não só para a organização financeira, mas também para ter essa visão de mercado de como se comportar. Isso. Aí a gente fala na gestão nesse todo, A questão da gestão, a gestão financeira vai ser uma parte de uma gestão empresarial, de uma gestão de uma organização, mas entendendo que é parte importante, porque ela vai dar a base para eu entender o que eu posso fazer ou não para enfrentar esse concorrente. Vai ter momentos em que a minha escolha vai ser, não consigo acompanhar. Não posso me diferenciar por preço de venda, não posso encontrar um espaço reduzindo o custo, porque eu chego numa limitação em que não tenho mais como cortar custo. Mas eu posso investir num melhor atendimento. Exato. Então eu vou ter que entender o processo de gestão neste todo. Sou muito bom no atendimento, meu produto é muito bom, meu preço realmente não vai acompanhar o do concorrente, mas eu tenho uma série de fatores. Mas quando o cliente precisa, ele me liga e eu estou disponível para ele. Exatamente, Eu tenho que demonstrar a vantagem que ele tem. Mas eu preciso, dentro do que a gente está conversando, eu preciso conhecer a minha realidade financeira. Porque eu atendo o meu cliente a qualquer momento, mas eu não posso fazer tudo o que ele quer, porque a questão financeira, eu acabo tendo prejuízo e eu não tenho como me manter, como manter estabelecido como organização ao longo do tempo. Uma das funções da organização está vinculada a essa condição de sobrevivência, O lucro é o que vai dar a condição de sobrevivência, de continuar atuando. E quem sabe, ferramentando, capacitando, a gente possa daqui a um tempo falar em empresas com uma durabilidade, com um tempo de vida maior, Não seriam só esses 2, 3 anos, Isso, Sabe que às vezes se pensa que o meu objetivo principal é eu não pegar empréstimo, não fazer financiamento em lugar nenhum, eu usar só o dinheiro que eu tenho. Mas na verdade esse estudo financeiro dentro da organização pode não conduzir exatamente a isso. De repente a gente faz uma análise e vê que o meu custo do capital próprio pode ser mais elevado que eu até vou colocar como exemplo o BNDES, há pouco tempo, que tinha juros bem baixos.
a pessoa vai lá e juros valia a pena pegar o dinheiro, deixar no banco, porque o rendimento do banco era maior que o juros que estaria pagando. Digamos que quase isso, né? Porque se então melhor colocar esses valores de empréstimos, né, financiamentos imobilizados, utilizar esse capital, valor que eu tinha financeiro meu, como capital de giro, operacionalizar, fazer um alavancamento da minha organização. Fazer um investimento. Exatamente. E esse curso de gestão, né, ele passa por algumas questões de marketing, alguma coisa assim da empresa ou não? Vocês ainda não pensaram nisso? Não, nesse diretamente não. Porque na gestão, às vezes, alguns investimentos parecem despesa. Eu imagino que investir em publicidade é despesa, eu imagino que às vezes tem um material de papelaria no meu escritório seja despesa. E não, muitas vezes é investimento, se for bem aplicado. Não, claro, mas é que na verdade esse conhecimento a gente não vai tratar como ser marketing. O pensar que, por exemplo, uma propaganda para mim vai ser pensado como um investimento, a relação de gestão propriamente. Sim. Isso aí está tudo envolvido. Sim, não para capacitar o aluno nessa questão de publicidade, de marketing, mas sim Mas na análise de investimento. No momento em que a sim. gente trabalha com análise de investimento, não interessa muito se é para construir um prédio, para comprar uma máquina ou por para esse investir em publicidade. A análise do investimento vai ter uma análise que vai, né, me permitir dizer, se eu fizer esse investimento nesse projeto, qual é o retorno possível? E aí eu tenho toda a relação de risco, de retorno, né? E aí, a partir disso, eu vou tomar uma decisão. Então, é parte da gestão, sim, e eu vou ter que compreender. Assim como um treinamento pode ser um investimento ou pode não ser, dependendo da forma como eu conduzir, né? E a gestão financeira tem disciplina específica falando sobre análise de investimento. Bom, o nosso telespectador que quiser entender um pouco mais dessa especialização, no site da FAMES vai ter essa... Sim, nós temos no site da FAMES. A gente pode deixar passar aqui para quem está assistindo o programa em casa, né? E aí nós fames.edu.br. Isso. Aí vai ter lá um link tem pós-graduação, presencial, e lá dentro nós temos gestão financeira. Aí vai aparecer quem são os professores. Exatamente. Isso. Tem todo o nosso rol dos professores, com seus currículos vitae, tem como está formado o curso, está formado em 3 módulos. Objetivos. Exatamente. Vai ter uma explicação sobre o que vai acontecer nesse curso. Sim. Tem não tão ilustrada quanto a nossa conversa aqui, mas vai ter. Claro. E nós estamos à disposição também, poderá encaminhar e-mail para nós ali, ligar lá para a FAMES. Estaremos sempre à disposição. Nós temos uma fanpage também do Gestão Financeira FAMES, que acessando lá também pode deixar mensagem ali que nós respondemos. Qualquer dúvida, nosso interesse é poder sanar essas dúvidas a respeito do curso. Bom, o que mais que a FAMES tem feito? Nesse Temos outras pós-graduações, nós temos as graduações, né? Quando eu conversava com a professora Tati aqui algumas semanas, a gente falava sobre a extensão, mas no fim a gente falou sobre o curso de Educação Física, que é um curso muito forte na FAMES. Eu acredito que seja só a FAMES e a Universidade Federal que tem um curso de Educação Física em Santa Maria. Então é um curso que é referência na cidade. Temos o curso de Direito, temos o curso de Administração, Ciências Contábeis. São os 4 cursos. E aí, em âmbito de pós-graduação, o que vocês podem nos contar? Nós temos, então, como já havíamos mencionado, o curso de agronegócios. Que está acontecendo. Que já está acontecendo, exatamente. Mas que vão ter novas turmas, provavelmente. Sim. Inclusive, agora, para o começo do ano, terá uma nova turma, no começo de 2018. E temos, então, gestão financeira começando agora. Temos o curso de marketing e vendas, que começará o ano que vem também. Temos o curso de dança. Temos o curso de Direitos Humanos. E ainda há um curso de Direito Penal que está praticamente que está em processo de aprovação. Então, praticamente pronto ano que vem também. Que deve ingressar já para Então, em 2018, o primeiro semestre, a gente vai ter em torno de 5 ou 6 pós-graduações na FAMES. E ainda tem outras que estão em trabalho, na área da educação, por exemplo, mas que não podemos ainda dizer exatamente, especificamente o que é, mas está sendo trabalhado. É que depende também de uma certa pesquisa, não só do mercado, mas uma pesquisa de interesse, né, do que é irrelevante, significativo você produzir. Aquilo que vai produzir efeitos na sociedade. Né, não só pelo interesse do público, mas também o que pode ser importante, né, como instituição. O vestibular que está previsto agora no mês de novembro, já tem vestibular para graduação, precisa de graduação daí. Como havias perguntado a respeito do que a FAMES está fazendo, que teremos para esses 4 cursos e com a novidade para o curso de administração, né, que teremos também turma do diurno. De manhã. Só ficando então só ciências contábeis que vai ficar somente com o noturno. Os outros cursos, Direito, Educação Física, Administração
serão manhã noturno e noite. Manhã e noite. Isso. E com um benefício para quem fizer no diurno, né, que é 20% de desconto. Para qualquer curso diurno. É que para acordar de manhã cedo tem que ter desconto, né? Tem que valorizar, tem né? Vale a pena para poder acordar de manhã. Eu particularmente não consigo, eu tenho uma certa dificuldade na manhã assim para fazer coisas mais complexas. Eu consigo, minha capacidade de concentração à noite é muito maior do que de manhã. Eu chego no final do dia no ápice da minha concentração. E vai ficando cada vez mais assim, né? A gente entra num ritmo a gente acostuma, então tem que ter um incentivo mesmo para ir de manhã. A gente tem inscrições abertas para o vestibular até o dia 18, aliás, a prova do vestibular é dia 18 de novembro, então até uns dias antes as inscrições. E aí reforçando pelo isso, site né? Pelo site. Assim como as informações dos cursos de pós-graduação também, esses que já estão previstos, estão no site. Então, da mesma forma como o de gestão financeira tem informação de professor, de objetivos. Eu falava sobre essa questão da publicidade, de marketing, mas tem uma pós-graduação em marketing e vendas na FAMES. Marketing e vendas. Exatamente. Isso. Específica para quem tem interesse também de focar somente nessa questão do marketing e vendas. Que é um outro caminho que a gente acha que é bastante relevante, né? A gente está falando da gestão financeira e das dificuldades dos empresários hoje na gestão financeira, mas a gente tem toda uma outra parte, e aí está chamando o curso de pós de marketing e vendas, considerando que a gente tem toda uma demanda, vamos dizer assim, no sentido de capacitar hoje quem está atuando. E aí, na mesma linha de intervenção, num trabalho final de curso, de uma vivência mais prática, de trazer professores, mestres e doutores que tenham essa prática para a sala de aula, para compartilhar com os alunos, e entendendo que a gente tem bastante a crescer. A gente fala em Santa Maria ainda como prestadora de serviço, mas não é exatamente, né? A gente acaba não reconhecendo tanta qualidade como gostaria, vamos dizer assim. Então a gente entende que tem um espaço bastante grande, existe um interesse grande também, a gente já fez alguns movimentos, tanto como pesquisa, como busca por interessados, entende que esse é um caminho importante, também para devolver para a comunidade, né? No momento em que a gente tiver melhores relações comerciais, a gente acaba desenvolvendo também, em conjunto, toda essa parte de gestão. Essa pós-graduação de marketing e vendas, ela inicia no que vem também? No ano que vem. Não tem turma em andamento? Não, ainda não. No ano que vem. Ela começará no primeiro semestre, então as inscrições provavelmente para fevereiro, março? Até fevereiro. A gente ainda tem que definir data, mas inicialmente, normalmente em fevereiro que se abrem as inscrições, isso. né? As inscrições até devem abrir um pouquinho antes, acredito que no final do ano a gente já começa a divulgação e as inscrições. É importante ficar atento, porque nesse período de troca de ano a gente desliga um pouco dessas coisas. Quando a gente acorda para o ano, o ano já foi. Por isso que de repente seja março a data para iniciar. Embora esse ano o carnaval acho que é no início do mês de fevereiro. Acho que nas primeiras semanas, então a gente vai acordar um pouco antes pro ano. A gente vai começar a cair a ficha. Poderia até ter alguma atividade conjunta dessas duas pós? Sim. De marketing com a de gestão financeira? Sim, exatamente. No nosso interesse, na verdade, é fazer... Que faz parte também, eu acho, essa questão interdisciplinar da FAMES nesse sentido. No próprio curso a gente tem a relação interdisciplinar e transdisciplinar, e entre cursos também fazer essas inter-relações também. Assim como já ocorre na graduação, né? Fazer também no nível da pós-graduação, na especialização. E essa especialização, então, a pós-graduação em marketing e vendas vai ser uma outra pós, que também tem enfoque de gestão, mas que está aberto para uma série de outras áreas, então profissionais de diferentes graduações, né? Então eu vou pegar o profissional de comunicação social, que está mais vinculado para o marketing, qualquer uma das habilitações, pode ser um caminho interessante para se especializar em marketing e vendas. O empresário que já está trabalhando, que já está atuando, assim como administrador, como contador, uma série de outras atividades, formações iniciais em graduação que podem fazer o curso. Então a gente acaba dando são 3 oportunidades, pelo menos, na área de gestão, dentro das escolhas, dos interesses. Sabe, né? Uma coisa assim que me chama a atenção, pelo menos quando eu pesquiso algum curso que eu vou fazer, eu penso sempre quem são as pessoas que eu vou encontrar lá fazendo o curso também, quem serão os meus colegas. Essa possibilidade não de network, não por negócio, assim, mas por experiências, de trocar experiências com pessoas diferentes. E quando vocês abrem para um público tão diverso, assim, vocês vão criar a oportunidade de que entre os próprios alunos aconteça essa troca. Exatamente. Eu tenho uma boa experiência nisso aí que tu falaste no curso de formação de professores de ensino técnico e tecnológico, que a gente pegou
profissionais de diversas áreas, já em atividade. E a gente conseguiu agregar muito dentro desse contexto todo. O difícil é o professor conseguir fazer uma aula acabar. Porque começa a aula... Rende demais, né? E quando a gente pega esses profissionais que já estão em atividade, que têm muitas experiências, começa a agregar muito. Inclusive quem ganha muito com isso é o professor, né? Que a gente, claro, os alunos com toda certeza, todo o corpo docente, compartilhando, mas compartilhando, porque surgem muitas ideias, surgem muitas experiências desse contexto que já trazem. Muitas vezes a função do professor é não atrapalhar. Porque ele encontra um grupo tão rico de alunos que pode proporcionar alguns debates que a função dele... Ele está ali só para aparar se precisar, né? Assim, passando a bola de um para o outro, assim, para conseguir otimizar essa experiência e tentar não atrapalhar. E é bem interessante isso. E nós, eu sou do direito, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de acontecimento nos eventos do direito, né? Todo mundo são advogados... Aquela relação assim muito técnica do que está acontecendo, mas um não compartilha muito com o outro. Então, quando a gente encontra alguns ambientes assim mais diversos, é interessante essa curiosidade, né, de ir perguntar, de saber o que está acontecendo. Então, talvez assim encontrar o curso de marketing e vendas e o curso de gestão financeira com esse público que vocês vão ter, vai ser bem interessante, assim. Talvez vai valer a pena só pelos colegas, né? Sim, pela experiência. Só pela experiência, assim, de ir lá e poder compartilhar. E até de locais, o pessoal vem, já tem muitos que são inscritos no curso de gestão financeira, que estão vindo de outras cidades para fazer esse curso. Como o curso é quinzenal... Você já tem uma ideia de quem serão os alunos? Sim, já temos, embora ainda estejam abertas as inscrições, nós já temos mais ou menos uma ideia de onde vem, de qual a sua formação, qual área são especificamente. Tá bem. Nós vamos chegando ao final do programa, né? Passa muito rápido o nosso programa. Sempre falo, todo programa eu falo a mesma coisa, né? Passa muito rápido. E ele sempre passa muito rápido para mim. Quero agradecer então para vocês essa disponibilidade de vir aqui e conversar um pouco sobre essa questão da gestão financeira. Eu acho que nesse momento assim de crise que a gente vive no país, de tanta instabilidade econômica, a gente dá um pouco de atenção para essa questão da gestão das empresas, talvez até para a gestão da nossa casa, né? Das nossas finanças pessoais. É um assunto que para mim é importante, então eu agradeço vocês tirarem um pouco do tempinho de vocês para virem aqui hoje conversar com o nosso telespectador. Nós queremos agradecer muito mais que tu, porque se aberto esse espaço, a gente poder conversar com a comunidade a respeito disso, poder trazer algumas informações e muito mais dizer que nosso objetivo é contribuir, né? Nós estamos aqui vendendo uma coisa, vendendo uma ideia, mas gostaríamos de contribuir com a comunidade nesse contexto. E fica o convite para o dia 22, às 20 horas, uma palestra sobre gestão financeira. O tema vai ser, considerando que o dia do contador também vai ser a contabilidade como ferramenta essencial de gestão. E a entrada é gratuita? Gratuita, no nosso auditório lá da Faculdade Metodista. Tá bem. Obrigada, Rafael, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui contigo, conversando um pouquinho sobre tanto o assunto da gestão financeira quanto as nossas atividades, porque a gente acaba falando um pouquinho disso. Tá bem, muito obrigado então, mais uma vez. O programa Santa Maria Argumentos vai ficando por aqui. Nós continuamos aguardando as suas sugestões de pauta, nossos diálogos por e-mail, pelo Facebook. Continue nos acompanhando, muito obrigado.